Bom dia, feliz sábado, louvado seja Deus por sua vida, por sua presença. Eu quero aqui expressar minha alegria e minha gratidão a Deus por essa manhã de sábado tão agradável, né? O dia está lindo, vocês já pararam para ver o sol e o céu como está lindo, né? Louvado seja Deus. E eu quero agradecer a Deus por encontrar meus irmãos em Cristo, né? Nós somos uma família espiritual. Agradecer também pelo convite que a Valéria me fez, né? Valéria é mãe de uma aluna nossa lá da escola do qual eu trabalho, que é a Dani. Trabalho na Escola Moriá, que é uma extensão do Flor do Piquiá. Então, bem aqui na Rua 1, e já tem alguns anos que a Dani estuda lá com a gente. Tem uns 2, 3 anos? 4 anos, olha aí. E lá nós nos conhecemos, né? Descobrimos que nós fazemos parte da mesma família espiritual, da mesma fé. E eu louvo a Deus por encontrar essa igreja tão fofa, tão linda, cheia de mulheres. Já contei aqui que as mulheres reinam aqui, né? Contando com as meninas também, as pequenas, em torno de 20 mulheres ou mais. Os homens perderam nessa manhã, viu? E por essa... nós que deixa? Por essa linda decoração, por essa dedicação, né, do Ministério da Mulher, que se faz presente aqui nessa igreja. Hoje é o sábado da mulher missionária adventista. Ah, é o sábado só da mulher? Não. O que seriam as mulheres sem os homens, né? Nós fazemos, vocês também fazem parte dessa missão, desse cumprimento. Mas por que as mulheres? Por que foi separado um dia especial na programação da Igreja Adventista em toda a América Latina para comemorar e fazer uma alusão à mulher adventista, né? A mulher missionária adventista? Eu quero aqui falar para os homens presentes não ficarem enciumados, tá bom? Porque essa mensagem dessa manhã também é para você. Tá? Então, agora eu quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios 6, capítulo 6, verso 1 e 2. Nós vamos fazer uma oração. 2 Coríntios. Oremos. Senhor Deus, louvamos o teu nome, porque temos a certeza que o Senhor se faz presente aqui conosco. Queremos ouvir a tua voz e queremos, ó Deus, que através dessa mensagem, não falada por mim, mas dirigida pelo Espírito Santo, para que possamos ser ungidos pelo Espírito Santo a cada dia para cumprir a missão que o Senhor designou para cada um de nós, de maneiras diferentes, mas cada um tem que cumprir a missão. Em nome de Jesus, habite em nós, hoje e sempre. Amém. Há uma frase que diz que, quando nós falamos com Deus, nós oramos, né? Você quer falar com Deus, você ora. E quando é que Deus fala com você? Quando você abre a Bíblia. Então, toda vez que você abre a sua Bíblia, por isso que é importante você orar antes de abrir a Bíblia, antes de ler, você ora para você poder ouvir a voz de Deus. Então, que você, neste momento, ouça a voz de Deus no seu coração, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E eis que agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da... Eu quero hoje vai ser um sermão bem didático, tá? Eu sou professora e eu preciso da participação de vocês. Hoje é o dia da salvação, para mim e para você. E os que estão lá fora, também têm direito à salvação? Sim, eles precisam ouvir essa mensagem. E como que eles vão ouvir se nós não sairmos? Se nós não pregarmos? Não é? O tema de hoje, queridos, 1 minuto em missão. Está correto? Você consegue fazer uma missão em 1 minuto? Quem é que já ouviu na TV Novo Tempo? Missão em 1 ano, missão em 1 mês, missão em 1 dia, mas em 1 minuto? Você acha que é pouco ou é muito? É pouco? Nós vamos ver nessa mensagem dessa manhã que em 1 minuto a gente pode fazer muito. Em 1 minuto, muita coisa pode acontecer. Dentro das 24 horas do dia que Jesus nos concede, 60 segundos podem fazer a diferença na vida de alguém, né? E nós acabamos de ler aí
em 2 Coríntios 6, de 1 a 2, que hoje é o dia de oportunidade. Hoje é dia de salvação para mim e para você. E nos prepararmos para aqueles que estão lá fora, sedentos de ouvir essa mensagem. Serviço Cristão, página 186, diz assim: sede homens, por isso que essa mensagem não é só para as mulheres, tá? Sede fiéis, homens e mulheres, de 1 minuto, para anunciar os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grava isso no seu coração. Sede homens e mulheres, de 1 minuto, para anunciar os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quanto tempo você andou em trevas? Na minha família, louvado seja Deus, é um presente, é um privilégio. Nós estamos indo já para a 6ª geração de adventistas. Eu já sou vó, já vou para o 2º netinho, e a minha neta já é a 6ª geração. Começando pelo meu avô, minha mãe, porque a minha mãe também tem bisnetos, né? Então, eu louvo a Deus porque essa maravilhosa luz nos alcançou há quase 60 anos atrás. Uma cidade distante, em meio às montanhas, lá no sul do Espírito Santo. Um comportor levou essa mensagem de salvação para uma família muito católica, muito religiosa. Eu admiro os católicos, porque os verdadeiros católicos, eles são exímios, eles são caprichosos com a verdade que eles conhecem, né? E assim eram meus avós. E eles foram alcançados por essa maravilhosa luz. E eles não ficaram para eles. Eles difundiram, sofreram muito, pagaram um alto preço. Acho que o maior preço de você aceitar a luz e a verdade, obedecer a Deus, a sua lei, seus mandamentos, é a família te excluir. E os meus avós foram excluídos, foram banidos da família deles. Mas eles permaneceram fiéis. Então, se hoje eu estou aqui, eu louvo a Deus, porque lá no passado, meu avô tomou a decisão diante da verdade. E em seguida, minha mãe. Né? E assim foi passando para os filhos. Agora eu passei para os meus filhos estão passando para os netos. E eu louvo a Deus. E essa deve ser a nossa missão. Esse deve ser o nosso legado. Difundir a mensagem. Levar essa mensagem aos outros. Porque hoje é dia de oportunidade. Vamos refletir agora. Pensa bem aí, o que nós podemos fazer em 1 minuto? A irmã disse ali que 1 minuto é muito pouco. Mas, olha, eu gostaria que vocês gravassem essas observações que serão feitas agora, tá bom? Em 1 minuto, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, porque isso é missão. Isso são métodos que a igreja utiliza para você pregar o evangelho. Pense bem no que podemos fazer em 1 minuto. Dizer palavras bondosas, abençoar uma pessoa, agradecer, reconhecer, abraçar. Tu já deu um abraço de 1 minuto? Oh, gente, é tão bom abraçar, né? O abraço é terapêutico. O abraço ele cura. O abraço, ele restaura. Ouvir atentamente. Como hoje é tão difícil você parar para ouvir, né? Muitos querem ser ouvidos, mas poucos querem parar para ouvir. E nessa era digital que a gente está vivendo, está falando com a pessoa não está nem aí. Está ligada ali no celular. Ou numa tela maior. Olhar com amor e compaixão. Atender uma necessidade de alguém. Enviar uma oração em um áudio. Enviar um texto bíblico. Tudo isso leva em torno de 1 minuto, se você parar para fazer. Você tem 24 horas no dia. Vamos colocar aí 8 horas que você dorme. Tem gente que dorme menos, né? Nós temos aí mais de 12 horas para você fazer a missão. Em 1 minuto, você pode oferecer ajuda a alguém. Fazer um gesto cortês, elogiar. Você pode até economizar. Investir. Em 1 minuto, você pode orar. Você pode recepcionar bem os amigos à porta da igreja. A nossa igreja é conhecida como uma igreja acolhedora, né? Louvado seja Deus por isso. Em 1 minuto, você pode responder imediatamente a uma solicitação de estudos bíblicos. Dá para fazer muita coisa em 1 minuto, não dá?
Por isso a mensagem dessa manhã, 1 minuto em missão. 1 minuto em missão. Em média, queridos, uma pessoa adulta pode falar entre 100 a 130 palavras. Se ela não for mulher, né? Que diz que a mulher fala mais, né? Mas, naturalmente, normalmente, uma pessoa adulta, independente de ser homem ou mulher, ela fala em torno de 1 minuto, entre 100 a 130 palavras, numa conversa normal, tá? Numa conversa normal. E aí, veja o quão importante, né, esse instrumento da fala. Nós temos lá na nossa igreja, vou abrir um parênteses aqui, não estava no sermão, mas nós temos lá na igreja, vocês conhecem o mais novo ministério da Adventista, o MAP. O MAP já chegou aqui, Valéria? Ministério Adventista das Possibilidades? Já, né? Louvado seja Deus. Lá no Porto Velho, e eu queria aqui lembrá-los que a Leão de Judá fez parte do nosso distrito há muito tempo atrás. Agora é do Jardim Dourado, né? Do pastor Gildivânio, que é um pastor do coração, que a gente chama demais, é o nosso amigo, além de ser nosso pastor, também é nosso amigo particular. Mas muito antes de vocês pertencerem ao Jardim Dourado, vocês pertenceram lá no início, no tempo aqui que ainda era rua de chão. Eu cheguei e vim aqui algumas vezes, estavam construindo, né? Então, vocês faziam parte do distrito Nova Porto Velho. E lá nós temos o Ministério do MAP, e nós já temos uma classe de surdos. Eu e minha família, nós estudamos Libras, nós conversamos, não somos expertise não, mas a gente se esforça para conversar com eles. E eu fico pensando assim, como eles gostariam de ouvir a própria voz? Alguns já nasceram surdos, outros foram perdendo a audição. E você tem esse privilégio de poder falar, de poder cantar. E lá nós revezamos, né, para fazer oração em Libras, para poder transmitir o hino, interpretar o hino em Libras, para que aquele irmão surdo possa também congregar, possa também ser de alguma forma ser alcançado. Nós temos a classe de surdos e a maioria deles ainda não foram batizados. Porque eles têm uma cultura muito diferente da nossa. São brasileiros, nasceram aqui, mas a cultura surda é muito diferente da nossa cultura. É como se for, realmente é um outro povo, é uma outra língua. Diz que Jesus que vai alcançar toda a tribo, língua e nação? Então, os surdos é uma outra língua. E a gente tem que ter muita compaixão, a gente tem que ter um olhar, um amor, atender a necessidade deles diferenciado. Isso depende só de um minuto. Vejam só o que o Senhor fala através da irmã Ellen White, no livro Evangelismo, página 285, sobre as palavras, tá? 5 palavras que lhe sejam dirigidas particularmente farão mais que haja feito todo um discurso. Ah, irmã Elaine, eu não sou eloquente, eu não sou boa de falar. Mas o que a Bíblia, o Espírito de Profecia diz? 5 palavras apenas, dirigidas no particular, farão melhor que um belo discurso. Amém? Viu o poder da palavra? Dita na hora certa, no momento certo. Você, querido e querida, não pode perder a oportunidade. Faz tempo que eu oro a Deus, Senhor, não deixa eu perder a oportunidade de falar de Jesus para as outras pessoas. E às vezes, quando eu perco, eu fico triste. Falei, poxa vida. Às vezes meu esposo fala, amor, tia quieta, você não é para falar, se eu não falar, eu estou perdendo a oportunidade de falar. Então, 5 palavras apenas. Você não precisa falar muito, peça a Deus, Senhor, use minhas palavras. O Papai do Céu vai colocar na sua frente pessoas carentes de ouvir essa mensagem, carentes de afeto, carentes de atenção. Palavras bondosas, ditas com simplicidade, pequeninas atenções dispensadas com singeleza, dispersarão as nuvens da tentação e da dúvida que a antecedem sobre a alma. A sincera expressão de simpatia cristã. Você é um cristão simpático? Já parou para pensar nisso? Quando as pessoas olham para você, conseguem enxergar algo diferente? Você tem uma simpatia de Jesus? Aqui diz, sincera expressão de simpatia cristã, vinda do coração e manifestada com simplicidade, tem poder de abrir a porta dos corações que necessitam do singelo e delicado toque do Espírito Santo.
Deus vai te usar como instrumento para levar essa mensagem singela, com amor, com atenção, para que o Espírito Santo faça ali o toque necessário. Você é apenas um instrumento, eu sou apenas um instrumento. O restante deixa que o Espírito Santo completa. Qual é o valor de 1 minuto? Já parou para pensar? Quanto vale 1 minuto? O valor de 1 minuto na vida pode ser imenso. 1 minuto pode fazer a diferença entre tomar a decisão correta e a decisão errada. Entre aproveitar a oportunidade ou perdê-la. Ou até mesmo salvar uma vida em situações de emergência. Quantos daqui já não ouviram histórias aí pela internet, né, na televisão, de pessoas que foram salvas por 1 minuto? Olha, se tivesse chegado 1 minuto depois, a pessoa tinha morrido. Inúmeras histórias. Assim também a salvação das pessoas. É sério. Enquanto nós estamos aqui, em boa circunstância, que nós ainda temos o privilégio de termos nossas igrejas abertas, a Bíblia aberta, porque nós sabemos que vai chegar um momento que isso vai ser retirado de nós. Tem pessoas se suicidando. Enquanto eu falo aqui, milhares de pessoas estão se matando. E se eu tirasse esse 1 minuto para mandar uma mensagem de Jesus para ela? Para dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é especial. Não é? Queridos, a maneira como usamos nosso tempo, minuto a minuto, pode ter um impacto significativo na qualidade da nossa vida em geral e também dos nossos objetivos. Por exemplo, se você dedicar 1 minuto extra para meditar na palavra de Deus, para se exercitar, pode ter um impacto positivo na sua vida física e mental ao longo prazo. Já viu a história aqui, a frase que um doente não pode ajudar outro? Você precisa estar bom, né, para ajudar outro, né? E para isso você tem que investir também em você. Então esse 1 minuto também vale para você, para a sua vida pessoal, para a sua vida física, para a sua vida espiritual, né? Para que você, ao longo prazo, você tenha um belo retorno. E assim você vai poder ajudar outras pessoas também. É importante valorizar cada minuto que temos na vida e usar o tempo de maneira sábia e produtiva para que possamos alcançar nossos objetivos e assim aproveitar o máximo da nossa vida. Vamos lá ouvir o que a Bíblia nos diz sobre 1 minuto em missão. Abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de Marcos. Nós não vamos ler ele todo, não, porque ele é muito grandinho, tem várias parábolas. É mais para nós meditarmos, para você aí refletir um pouquinho, tá bom? Nós vamos dividir o restante dessa mensagem em 3 tópicos, tá? 1 minuto em meio a um compromisso. Quanto vale 1 minuto quando você estiver bastante ocupado? Quanto vale esse 1 minuto? 1 minuto para instruir para a missão. Quanto vale 1 minuto para você se dedicar? Tanto para você receber instrução, quanto para você dar instrução para alguém, para a mensagem, para a pregação da mensagem. E 1 minuto para uma decisão. São esses 3 tópicos que nós vamos trabalhar agora, para a gente entender melhor essa mensagem dessa manhã. Se você refletir aí no capítulo 4 de Marcos, nós temos aí várias parábolas, né? A parábola do semeador, a explicação da parábola, a parábola da candeia. Aí nós temos a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Por que Jesus falou por parábolas? E aí o capítulo 4 de Marcos encerra assim: Jesus acalma uma tempestade. Quem aqui tem medo de tempestade? Tem uma parente minha que ela tem pavor de tempestade. A chuva está vindo lá no Amazonas, ela já está com medo aqui. E é normal, né? E a gente tem que ter respeito quando começa a chover. Eu lembro quando eu era menina, lá na casa dos meus avós, nesse lugar onde eu falei para vocês, que meus avós foram alcançados, lá no meio da... Parece, como é muito alto nas montanhas, quando vem a tempestade, parece que você está assim, bem no meio dela mesmo, porque as nuvens ficam bem baixinhas. E aqueles estrondos dos trovões, o relâmpago, parece assim que está dentro do ouvido da gente. Porque é bem alto, né? Você sobe bastante montanhas. E eu lembro que quando a chuva vinha lá longe, a gente se recolhia, fechava todas as coisas e começava a cantar, até a tempestade passar. Se você prestar atenção, até os animais, eles têm o temor de Deus. Você vê cachorro correndo no meio da chuva na hora da tempestade? Tu vê passarinho, galinha correndo, ciscando no meio da tempestade?
eles se recolhem, porque eles, mesmo não sendo racionais como nós, seres humanos, eles têm um temor do Senhor, são criaturas de Deus, foram feitas por Deus. E às vezes, quando está chovendo, está o danado do homem andando de bicicleta pelo meio da rua, fazendo coisa que não precisa, desnecessário. Aqui fala que Jesus estava no meio do mar, não vou ler porque você já conhece a história, mas que Jesus estava no meio do mar da Galileia, e lá houve uma grande tempestade, né? E o que foi que Jesus fez? Quem conhece a história? Ele apaziguou a tempestade. Eu vou ler, porque talvez tenha pessoas que não conheçam a história. Então, vamos lá. Jesus acalma a tempestade. Verso 35 do capítulo 4, tá? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim, como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí no capítulo de Marcos, após pregar várias parábolas, que estão registradas aí, como eu falei, no mesmo dia, já no final do dia, já à tarde, ele e os discípulos enfrentaram o quê? Uma terrível tempestade, até chegarem ao outro lado do mar, na província dos Gazarenos, onde enfrentaram uma tormenta espiritual. Quando Jesus passou por essa tempestade junto com os discípulos, no capítulo 5 de Marcos, diz que ao chegar do outro lado, Jesus não teve descanso, não. Na missão, a gente não pode descansar, queridos. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade para falar de Jesus, para curar, para abençoar. Foi os verbos que nós usamos aqui, para elogiar. A história conta que quando Jesus desceu do barquinho, depois daquela terrível tempestade, ele teve o quê? Um encontro no capítulo 5, a cura de um demoniado Gezareno. Tu imagina aí. Quem é que gosta de viajar? Só eu? Gente, eu amo viajar, eu só não tenho muito dinheiro, mas eu gosto de viajar com minha família. E aí, imagina aí você viajar, aí tu passa numa tormenta na viagem, lá o avião tem não é tribulação não, como é que fala? Uma turbulência, que não deixa de ser uma tribulação, Ou você está de ônibus e o ônibus sai da pista, ou você está de barco e tem uma tempestade no meio do rio, que provação. Aí você chegou na sua viagem, tu pensa que tu vai desfrutar, vai descansar, e lá você encontra uma luta, de repente na família, uma morte, alguma coisa assim que abala você. Mais ou menos foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava no barquinho, ele estava cansado, ele estava dormindo, diz a história. E aí eu imagino o desespero dos discípulos acordando ele, desesperado. Acho que Jesus ficou até um pouquinho chateado, mas cadê a fé de vocês? E Jesus acalma a tempestade. Quando ele pensa que vai sair do barco, talvez para descansar, lá ele encontra o quê? Uma pessoa endemoniada. Os líderes que já tiveram contato com pessoas assim, não é fácil, a luta é grande. A luta é muito grande. E eu acredito que para Jesus não foi diferente. E aí Jesus não perdeu tempo. O fato registrado no capítulo 5 diz que Jesus é o único capaz de acalmar todas as tormentas. Amém? Você crê nisso? Jesus é capaz de acalmar todas as tormentas da vida. Tem você passado por alguma tormenta? Alguma dificuldade? Entrega para Jesus e Ele vai te dar a paz. Vai te dar aquilo que você precisa. Talvez Ele não resolva de imediato aquilo que você quer. Mas só de você sentir paz em meio à tormenta já está bom demais, não é? É bom, não é? Quando você está passando uma tribulação, mas aquilo não te desmorona. Por quê? Porque eu estou em paz.
Jesus, queridos, deixou a multidão de lado do mar. Jesus deixou a multidão de um lado do mar, enfrentou uma noite bem difícil, uma legião de demônios, e ao chegar do outro lado, encontrou outra multidão para ele. Olha aí, o trabalho de Jesus como era árduo. Assim era o ministério de Jesus, com a multidão, com pessoas em particular, como foi com a filha do Jairo, né? Ele deu uma atenção especial ali para aquele homem. E é assim tantas outras histórias, né, que Jesus contou nas sinagogas, ali falando de cura, de milagres, como você ter paz em meio à tormenta. E uma das histórias, queridos, que revela bem dessa missão em um minuto, o que Deus pode fazer na nossa vida e o que nós podemos fazer na vida do outro em um minuto, também está no livro de Marcos, já no capítulo 5. Ainda vem contando lá nos versos 25 a 34, eu gostaria que você meditasse agora. É uma história também bastante conhecida, mas que é bom nós refletirmos para a gente ter um outro contexto, tá bom? A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia comprimindo. Marcos 5, versos 25, tá? A 34. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, entre a multidão tocou-lhes a veste, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se do meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão lhe aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver que o fizera isso. Então a mulher, com medo, tremendo, consciente do que nela se operava, né, consciente daquilo que havia sido operado na vida dela, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Esses versos que nós acabamos de ler, eu fiz o teste lá em casa. Foi 1 minuto para ler. Em 1 minuto, essa mulher foi curada. Amém? Em 1 minuto, Deus pode fazer maravilhas na sua vida, na sua família. Em 1 minuto, Deus pode te usar para fazer maravilhas na vida daquele que está lá fora. No teu vizinho, no seu amigo do trabalho, na sua igreja. Essa mulher, em meio a este contexto de trabalho, né, depois de uma noite muito difícil, no caminho para a casa de Jairo, Jesus parou 1 minuto e realizou a cura de uma enfermidade que já fazia essa mulher sofrer há quantos anos? 12 anos. O que podemos aprender desse 1 minuto em meio a esse compromisso de Jesus? Hoje, o que nós mais ouvimos, gente, eu não tenho tempo. Parece que já virou tão comum, né? Às vezes a gente fala até sem querer. Desculpa, não tive tempo. Desculpa, não tive tempo. A gente tem tempo para tanta coisa. Jesus teve tempo, depois de uma noite muito difícil. Um dia muito difícil, uma noite muito difícil. E aí ele queria descansar, mas ele encontrou com uma legião de demônios. Depois veio a filha de Jairo. E por último, essa mulher. No verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, lhe perguntou, quem tocou a minha roupa? Isto, querido, é o impacto da vida de outras pessoas. Só é real se deixarmos algo de nós na vida delas. As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como as fez sentir. Não é importante essa frase? As pessoas não vão esquecer aquilo que você fez sentir. Uma oração feita em 1 minuto, uma bênção feita em 1 minuto, um parar para ouvir em 1 minuto. Eu tenho inúmeras experiências. Não posso parar para contar, não, mas são experiências que enchem meu coração de alegria.
É tão natural Jesus na minha vida, e deve ser tão natural Jesus na sua vida, que as pessoas têm que ver o reflexo de Jesus em você e na sua família. Tamanha é a nossa responsabilidade. Tamanho é o nosso dever. Os discípulos perderam essa sensibilidade, queridos, quando perguntaram assim: ah, Jesus, como é que você vai saber quem foi que te tocou? Tem tanta gente aí. Eles não estavam preocupados. Mas Jesus parou. Nós temos que ser Jesus para essas pessoas. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu encontro alguém caído no chão, um bêbado, ou um mendigo, uma pessoa, né, de rua, vulnerável, eu oro. Que susto! Eu oro. Eu sou assustada mesmo, tá, irmão? Eu oro. Oro, levo meu pensamento a Deus, de Senhor, tem misericórdia dessa vida. Às vezes eu fico receosa de chegar perto, porque a gente não sabe a reação da pessoa, né? Mas se eu puder dedicar 1 minuto da minha oração em pensamento, não preciso nem parar. Ore por aquela vida que está ali jogada no chão. Ele também precisa de salvação. Não sejamos como os discípulos, egoístas, preocupados consigo mesmos, né? Ah, Jesus está preocupado com quem tocou, que importa quem te tocou? Às vezes nós somos assim. Nós agimos como os discípulos, né? Nós perdemos, nós também ficamos insensíveis diante da banalização do sofrimento humano, né? Que passa assim como rodo na televisão, nas internet da vida. A gente fica um pouco meio insensível. Mais um. Aquela senhora que o apartamento explodiu, não sei se vocês viram a reportagem, ela veio a falecer. Eu orei por aquela senhora. E eu espero encontrá-la no reino dos céus. Posso imaginar Jesus indo lá na UTI, alcançando aquela mulher. Eu não a conhecia, não sei quem é, mas a gente precisa ter essa misericórdia, esse amor para com o nosso semelhante que Jesus teve. Estão entendendo, irmãos? É só 1 minuto. 1 minuto de oração por um desconhecido, por um amigo. 1 minuto. Não podemos esquecer que a igreja existe por causa das pessoas. Por isso, não podemos perder a sensibilidade e as necessidades individuais de nenhum dos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos necessidades. Então, se você está mais forte um pouquinho, se dedique a ajudar aquele que está mais fraco. Hoje você está forte, amanhã pode ser você que esteja precisando de uma oração, de uma bênção, de uma atenção maior. Tá bom? Escute o que a serva do Senhor diz em Ciência do Bom Viver. Jesus só proferiu palavras de aprovação. Essas provinham de um coração de amor, cheio de simpatia pelo infortúnio. Tem bom ânimo, filha, disse suavemente. A tua fé te salvou. Vá em paz. Aos curiosos da turba que se comprimia em volta de Jesus, não havia sido comunicado nenhum poder vital. Fé verdadeira é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Cristo só tinha palavras de conforto, de bênção. E essa cura, a cura da mulher enferma, esse episódio, queridos, que nós acabamos de ler, como eu falei, foi lido em 1 minuto. A gente não sabe quanto tempo aconteceu. A Bíblia não fala ali, né? Não relata para nós quanto tempo durou. Mas ao lermos aqui a história dela, foi só 1 minuto. E eu acredito que em 1 minuto, ao tocar as vestes de Cristo, ela também foi curada. A dedicação de 1 minuto de Jesus em meio a um dia bem difícil, em meio ao cumprimento de sua missão de curar e salvar, ele abençoa em 1 minuto a vida de sofrimento de uma mulher de 12 anos de sofrimento, dessa mulher. E testemunhando assim para o resto das pessoas que estavam ali, o seu poder restaurador e salvador. E eu e você? Também devemos aprender que em meio a uma vida de muitas atividades, é possível abençoar alguém em apenas um minuto. 1 minuto em meio ao compromisso. Jesus estava cheio de atividades. Agora, 1 minuto em meio à instrução para a missão. Está no capítulo 16 de Marcos. Vocês podem abrir a sua Bíblia, capítulo 16, verso 3. Nós vamos ler aqui.
e contextualizar quando foi que Jesus... Quando foi esse momento de um minuto de instrução para a missão? Marcos 16, 3. Amém? Aí fala sobre a ressurreição de Jesus, tá? Vou ler só o verso 3. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa história aqui fala sobre a ressurreição de Jesus. Quem que estava lá na manhã da ressurreição de Jesus? Quem é que foi lá? Vocês lembram da história? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas estavam indo para uma capacitação missionária, sabia? Quando elas se levantaram, elas compraram o quê? Os aromas e foram bem cedinho, no primeiro dia da semana, até a sepultura de Jesus. Elas estavam tristes e suas esperanças estavam mortas, né? Com Jesus em seus corações. Elas também estavam preocupadas, queridos. Como que a gente vai remover aquela pedra para ungir o corpo de Jesus? Não é? Quem removerá a pedra? Aí nós vamos lá em Mateus 28, 2, diz que um anjo removeu a pedra e se assentou sobre ela. Quando saímos dispostos a cumprir a missão, Deus manda anjos adiante para solucionar nossas preocupações e sentar sobre elas. Olha que profunda essa mensagem. Há uma frase que diz assim: cuide das coisas de Deus e Ele cuidará das suas. Você está preocupado com o quê? Com as contas? Meu marido disse que eu vivo preocupado com as contas. Lá em casa o financeiro é comigo. Já entreguei para Jesus. Quando vem aquela coisa querendo tirar minha paz, tirar o meu sossego, eu tenho outras coisas para me preocupar. Não vou deixar que isso me impeça de ser Jesus para as outras pessoas. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas. As mulheres estavam preocupadas, como é que elas iam tirar a pedra? E Deus já foi lá, já tinha resolvido. O anjo tirou a pedra e ainda sentou em cima dela. É assim que Deus vai fazer com seus problemas. Para que você tenha mais tempo, pelo menos 1 minuto, para se dedicar mais na obra do Senhor. As Marias, já existiam mulheres adventistas missionárias, sabiam disso? Elas foram as primeiras, vamos dizer assim, né? Elas foram lá para fazer esse serviço. Essas mulheres nos ensinam a não deixarmos de fazer o que precisa ser feito, ainda que os nossos olhos tudo tenha dado errado. Nunca, nunca desista no caminho. Não pare de seguir em frente. Persevere até Deus remover a pedra com seus anjos. Jamais deixe de orar e acreditar com fé ardente, evidente e inteligente. As mulheres e os outros discípulos estavam desapontados. Por quê? Porque Jesus havia morrido. Mas ele não falou que ia ressuscitar? Mas elas não tinham ainda compreendido isso, né? Jesus tinha deixado várias histórias, várias experiências do poder dele, do poder de cura, de milagre. Por que ele não ressuscitaria? Quantas tristezas poderiam ser evitadas se confiássemos mais nas palavras de Jesus? Naquele domingo cedo, toda a igreja deveria estar diante do túmulo, não é? Se eles acreditavam em Jesus e sabiam que ele ia ressuscitar, não era para ir só as mulheres lá. Toda a igreja deveria estar diante do túmulo, aguardando o cumprimento da profecia da ressurreição de Jesus. Mas ali só havia o quê? Os guardas, né, que estavam com medo da profecia se cumprir. Hoje, queridos, precisamos discernir o tempo que vivemos e o nosso papel em cumprir a missão de pregar a todos que Jesus breve voltará. Depois que aquelas mulheres saíram dali, o que foi que elas fizeram? Elas ficaram caladas para si? Elas saíram para falar que Jesus havia ressuscitado. Elas saíram para contar as boas novas. E é isso que nós, mulheres adventistas missionárias, devemos fazer. É isso que os homens adventistas missionários, as crianças, os jovens, os adolescentes, todos nós temos que cumprir essa missão. E hoje, mais ainda, você não vai ter a desculpa de que eu não tenho tempo. 1 minuto em missão.
A capacitação aconteceu em 1 minuto para aquelas mulheres. Elas receberam dos anjos. A capacitação em 1 minuto que as mulheres receberam dos anjos era para que elas depressa fossem contar aos outros que Jesus havia ressuscitado. Queridos, no caminho, Jesus se encontrou com elas e confirmou a missão de contar aos outros que elas queriam, que ele queria encontrar todos na Galileia. 3 pontos importantes dessa capacitação em 1 minuto que serve para nós hoje, tá bom? Nós devemos ter pressa para anunciar a profecia que se cumpriu, contar a todos desse Jesus vivo e que reina e marcar o compromisso com o encontro com ele. Amém? 1 minuto em missão. 1 minuto em meio ao compromisso foi o que Jesus parou para fazer e curou tantos e ajudou tantos. 1 minuto para instruir, nós precisamos ser capacitados, ter as técnicas, saber os métodos para poder falar de Jesus, sem ser invasivos, sem ser considerados como fanáticos. Queridos, eu guardo o sábado desde a barriga da minha mãe. O sábado nunca foi empecilho para mim. Trabalhei em várias empresas que trabalhavam no sábado. Hoje eu sou funcionária pública. Ainda não trabalho no sábado, mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou ter que decidir entre obedecer a Deus ou a lei dos homens. Pela fé, pelo testemunho. As empresas onde eu trabalhei no sábado, onde trabalhava no sábado, eu sempre era liberada. Mas você e eu precisamos ser Jesus para as outras pessoas. E uma Bíblia aberta, um bom testemunho. Como é que as pessoas iam acreditar naquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado? Com certeza, elas eram mulheres, não eram mulheres de fofoca, de intrigas, né? Elas tinham uma vida plena em Cristo, para que os outros acreditassem na verdade que ela serve. Como é que as pessoas vão acreditar que eu guardo o sábado? Pelo meu testemunho. Quantas vezes amigos chegaram para mim, faltando 15 minutos, às vezes eu saía às 5h30 do trabalho. Oi, Elaine, desculpa, Elaine, eu me atrasei, mas já está quase na hora do seu culto, do seu pôr do sol, pode ir. E eu louvo a Deus. É pela fé, queridos. É pela fé que eu e você temos que marcar esse encontro com as pessoas, né, com Cristo. Tá bom? Instruir, saber falar, não deixar que o sábado, olha lá, adventista, só não trabalha no sábado, mas faz o resto, todas as coisas no sábado. A gente não pode deixar isso daqui, ó, para que as pessoas vejam em nós uma má interpretação daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós guardamos. Você e eu temos que ser uma Bíblia aberta para os outros. Na rua, na sociedade, no trabalho, na igreja. Foi assim a vida daquelas mulheres. E agora, queridos, 1 minuto para a decisão, já chegando ao final do nosso sermão. Deus precisa de homens e mulheres dispostos para cumprir a missão pelo menos 1 minuto a cada dia. Você tem 1 minuto para tomar essa decisão agora. Pensa aí, o que você vai fazer a partir desse sermão, dessa mensagem? O que você vai fazer em 1 minuto? O que eu posso fazer, Senhor, em 1 minuto, todos os dias? Sede fiéis, homens e mulheres de 1 minuto, para anunciar os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ter a velocidade dos anjos para pregar essa mensagem. Deus vai indicar pessoas, os anjos vão estar com vocês para ajudar nessa missão. Não se sintam incapacitados, em nome de Jesus. Eu não sei dar estudo bíblico. Eu não sei cantar. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Que quem prega, quem canta, quem dá estudo bíblico. Deus pode te usar varrendo a rua. Deus pode te usar lavando a louça. Deus pode te usar em toda e qualquer situação. Mas você tem que se dispor. E você também tem que saber ouvir a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. E louvado seja Deus. Às vezes, quando eu perco a oportunidade, eu choro. Falei, poxa vida, era para eu ter feito tal coisa e eu não fiz. E eu peço perdão a Deus. Mas eu não quero perder mais nem 1 minuto. Principalmente porque 1 minuto, como nós acabamos de saber agora, pode salvar uma vida. E não só essa vida aqui terrena.
salvação eternal, que é a mais importante. Jesus deve ser o centro de cada mensagem. Tudo que há em nós não vem de nós, deve vir de quem? De Cristo. Se alguém lhe fizer algum elogio, Elaine, você prega bem, louvado seja Deus, não vem de mim, vem de Deus. Elaine, você é bonita, louvado seja Deus. Esse Deus vai te usar, vai te capacitar para você, a partir de hoje, não ter mais a desculpa de que você não pode falar de Jesus. Esteja atento, esteja em comunhão com Deus, para você ouvir a sua voz e obedecer. E aí você vai ver as proezas, maravilhas que pode acontecer em 1 minuto. Cristo é o centro de toda a verdadeira doutrina. Toda religião genuína se encontra em sua palavra e na sua natureza. Eu tenho uma amiga de trabalho, nós entramos no município juntos em 2012. É a Denise. Eu sempre gosto de contar essa história. E já fazem 12 anos que eu falo de Jesus para ela. Agora a gente não trabalha mais na mesma escola. Já tem uns 4, 5 anos que ela foi para uma outra escola, porque ela mudou de bairro. Mas a gente está sempre em contato. E ela teve uma experiência muito agradável. Eu digo assim que como bom seria se todo mundo sonhasse com a volta de Jesus. Ela sonhou com a volta de Jesus. E aí, de manhã cedo, ela já mandou mensagem para mim. Era umas 6 e pouco, a gente tem que estar 7 horas na escola, né? Então a gente levanta cedo. E aí eu vi a mensagem dela, ela dizendo assim: Elaine, eu sonhei com a volta de Jesus. E quando eu acordei, eu lembrei de você. Porque você sempre fala da volta de Jesus. Queridos, foi surpresa para mim. Porque eu acho que é algo tão natural, é algo tão espontâneo, e eu acho que não é invasivo, né? Porque às vezes quando você é muito chato também, a pessoa às vezes meio que se afasta de você. E ela disse assim que ao acordar, ela lembrou de mim. Porque eu sempre falo da volta de Jesus. Eu fiquei feliz. Porque Deus tem me usado. A Denise ainda não tomou decisão ao lado de Cristo. Já recebeu o estudo bíblico. Não consegui completar, que foi no tempo da pandemia. Aconteceram muitas coisas. Mas é uma pessoa pela qual eu não desisto. Eu oro por ela todos os dias. Porque é uma amiga que eu quero ver lá no reino dos céus. E ela fala assim: Elaine, tu não desiste de mim, né? E olha que essa minha amiga já me deu trabalho. Até brigar comigo, ela já brigou. E ela tem um coraçãozinho duro. Ela diz assim, que a vingança é um prato que se come frio. Você vê a estrutura da pessoa, mas isso não me incomoda. De alguma maneira, Deus me colocou na vida dela. Né? E eu tenho falado de Jesus para a Denise. E ela disse que quando sonhou com a volta de Jesus, ela não teve medo. Eu falei para ela assim, olha, e já é a segunda vez que ela sonhou com a volta de Jesus. Isso é o primeiro que é um privilégio você sonhar com a volta de Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração e você ainda não tomou sua decisão. E mais que isso, ela disse que quando sonhou a primeira vez com a volta de Jesus, quando acordou, a menina dela disse assim: mãe, você já viu o céu como é que está? E ela disse: não, vem cá ver, mãe, como é que está o céu. O céu estava do mesmo jeito, aquele alaranjado, aquela foto que a gente tem da volta, ali, ó, da volta de Jesus, ali no adesivo. Estava desse jeito o céu no amanhecer. Do mesmo jeito que estava no sonho dela. Queridos, nós precisamos ser bênção, ser luz. E eu louvo a Deus, porque inconscientemente eu já faço esse minuto em missão já há alguns anos. Desde quando aconteceu a pandemia, em meio àquele desespero, aquele desabor, as pessoas sem poder sair de casa, as pessoas, algumas sedentas da mensagem de Deus, outras revoltadas. Eu criei um grupo. Não, na verdade, não, é um grupo de transmissão. Que hoje as pessoas estão enjoadas de grupo, né? Quem aqui sabe fazer um grupo de transmissão no WhatsApp? Só o irmão lá atrás. Então, irmão, o senhor vai ser o responsável por ensinar esse povo aqui a fazer um grupo de transmissão. O grupo de transmissão, você vai pegar os seus contatos e vai colocar nesse grupo. E você vai tirar 1 minuto cada dia para deixar uma mensagem para essas pessoas. Pode ser amigos do trabalho, pode ser irmãos da fé, pode ser familiares, pode ser pessoas daqui de Porto Velho, pode ser pessoas de longe. Eu tenho esse grupo desde 2020.
E cada ano eu coloco lá, missão 2020, missão 2021, agora está no missão 2024. Quando eu me deparei com essa mensagem, eu fiquei muito feliz e muito grata a Deus. Porque já fazem 4 anos que eu faço esse minuto em missão. E vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou tão assim chateado, cansado, eu falo assim, não vou mandar mensagem para ninguém não. Aí o Espírito Santo me incomoda, vai mandar sim. Aí eu vou lá e mando. E vocês acreditam que quando eu faço isso... e detalhe, eu não espero o retorno, tá? Manda a mensagem, sabe o versinho? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrar? Manda a mensagem. Não fica esperando a pessoa, tu não me respondeu. Não espero ninguém responder. Mas sempre tem alguém que manda uma mensagem. Eu gostaria que o irmão soltasse para mim aí o primeiro áudio. Às vezes eu mando mensagem escrita, às vezes eu mando mensagem falada. Isso é um modelinho para vocês copiarem, tá bom? Para vocês não terem desculpa de falar de Jesus para as outras pessoas. Pense nisso. Salmos 37, versos 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje é dia de se entregar, confiar e agradar-se do Senhor. Fazendo a vontade dEle, confiando nele, se entregando completamente, que o mais Ele fará. Maranata, o Senhor logo vem, eu oro por você, você ora por mim e Deus age por nós. Aí, queridos, olha só o que eu recebo. Pode soltar outro áudio. Nós estamos para o final já, tá bom? Minha amiga, boa tarde. Muito obrigada pelas suas mensagens. Estou amando, viu? Eu não sei se você sabe que o meu irmão está na UTI. Já tem... Na verdade, ele está lá mês passado, dia 11. Ele entrou... e depois ele foi para a UTI, né? Que deu uma bactéria no intestino dele. Agora, essa semana já vai ter que fazer outra cirurgia lá na perna. Foi um acidente de moto. E... ai, meu Deus do céu, muitos problemas, ó. Aí, tuas meditações estão me ajudando bastante. Muito, muito obrigada. Ore por mim, tá? E pela minha família. Deus te abençoe. Amém? Não é gostoso? 1 minuto. Leva 1 minuto para eu mandar essa mensagem. Eu chego no meu trabalho, eu tenho um momento ali de meditação. Às vezes, quando os meninos chegam mais cedo, aí não dá para mandar o áudio, né? Porque eu trabalho em escola, fica aquele barulho. Aí eu vou e mando escrito. E às vezes, quando eu não mando, as pessoas às vezes mandam, oi, Elaine, estou sentindo falta das tuas mensagens. E essas mensagens vão para todos os lugares, vão até para a Itália. Vai para Manaus, para Vitória, para São Paulo. E detalhes... Pessoas que nem são adventistas, que recebem essa mensagem, sabe o que elas fazem? Elas compartilham. É muito fofo alguém dizer assim, Elaine, eu mandei essa mensagem para o grupo da minha família. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero que essa mesma obra que Deus tem feito no meu viver, que Ele faça no teu também. E você vai ver as bênçãos, as portas do céu sendo escancaradas na sua vida e na sua família. E não estou falando de coisas materiais não, queridos. É a vida espiritual da gente fortalecida em Cristo Jesus. Quero que vocês coloquem em pé, como decisão. Eu vou ler aqui Colossenses 4, versos 2 e 6, que diz assim, para você fechar o sermão dessa manhã, se você não gravou nada do que eu disse, que você se concentre agora em Colossenses 4, 2, 6, diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Que você saia daqui para ser Jesus para as outras pessoas. Que você saia daqui com o coração transbordando de amor
para levar essa mensagem. Só quem tem amor no coração vai conseguir fazer isso. Sabe quando você olha para aquele teu irmão que faz você pecar? Seja na igreja, no trabalho, na família. É por esse que você tem que orar. É por esse que você tem que buscar todos os dias. Vamos cantar o hino Transbordando em Amor, do Inário 236. Que ao cantarmos, você possa se entregar a Cristo e falar: Senhor, eu quero a partir de hoje fazer esse 1 minuto em missão. Não quero mais dar desculpas, ó Deus. A gente fala tanto, eu quero ver Jesus voltar. Quer ver? Não. Porque não está pregando o evangelho. Está só da boca para fora. Só quem tem um coração transbordando em amor vai conseguir cumprir essa missão. Vou fazer um convite. Todas as mulheres mais missionárias, venham aqui à frente. Vamos falar com Deus. Quero pedir uma porção dobrada do Santo Espírito sobre a vida de vocês. Todas as mulheres, da menor ao maior. Os homens não fiquem enciumados, não. Fiquem aí em oração também. Podem ir as adolescentes, as meninas, porque vão... Vem, Ágata. Ágata foi minha aluna no pré-2. Vem, Ágata. Vem aqui pertinho de mim. Vem. Vem aqui. Não mordo, não. Pode ficar aqui na frente. Vem, meninas. Vocês também. Podem vir. A bênção é para todas. Tá bom? Esse amor que alcançou vocês vai alcançar outras também. Homens, aqui estão as mulheres missionárias da Igreja do Leão de Judá. Por que Deus escolheu mulheres? As mulheres são mais sensíveis. As mulheres são mais delicadas, né? Tem mais criatividade. Então, por isso, Deus deu essa missão às mulheres, como deu no passado para Maria, para Salomé, para Maria, mãe de Jesus, para saírem para testemunhar. Aqui estão as mulheres valorosas. E essas mulheres aqui vão trazer outras mulheres, outras famílias. E vocês, homens, o que nós precisamos é de oração e de apoio. Eu louvo a Deus porque eu tenho meu esposo, ele me apoia muito, assim também como eu o apoio. É bom, as mulheres que aqui estão com os maridos, continuem apoiando as suas mulheres nesse trabalho. Se você é um homem que ainda não tem uma companheira, seja qual for o motivo, mas quando tiver, invista para que essa mensagem seja propagada e que Jesus possa voltar mais rápido. Oremos. Grandioso e soberano Deus, aqui está a tua igreja. Aqui estão as meninas dos teus olhos. Essas mulheres valorosas, fiéis, firmes, ó Deus, porque elas estão aqui diante da tua presença. E eu quero, ó Deus, colocar o nome de cada uma, apesar que eu não conheço todas por nome. Mas isso não importa, porque o Senhor as conhece melhor do que eu. E eu quero colocá-la da bebezinha a mais experiente no teu santo altar. E pedir, ó Deus, uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida dessas meninas. Assim como tu destes ao teu servo Eliseu, foi o que ele pediu, ó Pai, quando Elias foi arrebatado. Eu quero uma porção dobrada. Que esse seja também o nosso desejo e nossa oração. Pai querido, use as nossas vozes, use as nossas mãos, nossos pés, nossos pensamentos para pregar o teu evangelho e fazer a missão em 1 minuto, como o Senhor nos ensinou nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero encontrar todas essas meninas no reino do céu. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos e queridas. Um feliz sábado. Que Deus continue abençoando vocês ricamente, tá bom?